aproveitar então para entrar nesse assunto, né? É um assunto que a gente vem falando nos últimos tempos, e falar sobre a Serene é falar sobre um assunto muito novo no Brasil. E eu preciso deixar bem claro aqui que nós, como leigas, vamos falar sobre esse assunto, né? Eu realmente quero te pedir, Érica, para que você se sinta muito à vontade, se eu usar algum termo, se eu fizer qualquer tipo de questionamento que não é o termo mais adequado, não é a forma mais adequada de eu me referir a determinado movimento, questão, por favor, me corrija, porque para mim é um assunto muito novo, um assunto que me desperta muito interesse, um assunto que eu sinto que é o futuro, que realmente vai contribuir com a vida de muitas pessoas pelos depoimentos que eu vejo, não pelo meu conhecimento científico, porque eu não sou da área da saúde para falar sobre medicamentos, né? Mas então eu quero que, por favor, você fique muito à vontade para me corrigir todas as vezes que forem necessárias, né? Tranquilo. E eu gostaria até que você apresentasse, né, o propósito da Serene, o que é a Serene, para que eu realmente assim nós tenhamos uma descrição fidedigna do que deve ser falado a respeito dele, né? Eu estou nessa também, né? Eu não sou médica, temos que ter muita cautela, entender que o canabidiol ele é uma classe terapêutica medicinal no Brasil, não é assim em outros lugares do mundo. Todo mundo viaja e vê que eles são considerados e vendidos em lojas de suplemento. Sim. O canabidiol, como fonte medicinal, ele data de 3.000 anos antes de Cristo, vem dos persas, eles já tomavam como fonte medicinal, como classe terapêutica, e o Brasil está um pouquinho atrás nisso, né? Agora é que a gente está sendo mais receptivo. Acho que, de novo, a educação, o conhecimento, ser letrado é importantíssimo, trazer a informação para as pessoas, que isso não é uma droga, que isso não dá torpor, que é como fonte medicinal mesmo, né? A Serene, ela surgiu, como a Serene surgiu? Henrico teve um ano sabático, e nesse ano sabático nós fomos para a Itália. Por que Itália? Filipe estava em Milão fazendo um mestrado e a Allegra fez um sanduíche de NYU Campus Firenze, Florença. Então a Allegra tinha 6 meses, imagina, ela aplicou um ano antes, super cogitado e concorrida essa vaga para fazer NYU em Firenze. Ela aplicou um ano antes, ela já morava lá um ano e meio, em Nova York, e conseguiu entrar. Então, Henrico disse, bom, calhou tudo. Em Filippo Milão, Allegra Florence é um ano sabático, são 13 meses sem poder atuar no mercado. Fazia parte do contrato dele. E aí, fomos para lá. Henrico já paquerava isso há muito tempo. De vez em quando eu via Henrico tomando uma jujubinha para dormir, CBD com CBN, lá, e eu ficava, aquilo não entrava em mim, porque eu sempre fui além de ignorante, antidrogas, né? Porque a vida toda na dança, no esporte, um pai rígido, eu nunca tive nem curiosidade. Curiosidade passou ao largo da minha existência em relação a qualquer tipo de droga, incluindo álcool. E aí eu não gostava muito, mas ficava assim, respeitava, né? Via que ele comprava em farmácias, em lojas de suplemento e tudo bem. E Henrique dizia, eu ainda vou ter um negócio com canabidiol. Quando foi nesse ano sabático, ele se aprofundou, viajou para os Estados Unidos várias vezes, visitou inúmeras fábricas, entrou em sociedade com uma fábrica que é em Fort Lauderdale, na Flórida, que é um dos lugares que mais produz essa classe terapêutica à base de canabidiol, e se associou a esse americano e criou a Serene. Lembro de nós 4 em Milão, pensando no nome, Sereno, Serenô, e vários nomes ficou Serene CBD Brasil. Então, foi criada a empresa e Henrico, infelizmente, não tem tempo suficiente de se dedicar a ela, mas é o filhinho querido dela, vem crescendo exponencialmente desde 2023, quando foi criada, e está indo muito bem. Por que ela está indo muito bem? É o que você falou, o Brasil está descobrindo, existe uma legislação rigorosa. Aqui no Brasil, temos que passar pelo médico, temos que ter autorização da Anvisa, a Serene faz tudo bonitinho, pelo aplicativo da Bliss, inclusive, que é também aluna da MPR, e a Bliss, ela é o instrumento facilitador de você importar toda a medicação, vamos chamar de medicação, porque no Brasil é assim,
da Serene, ela é produzida em Fort Lauderdale e chega na porta da sua casa. Antes você passa pelo médico, antes você tem autorização da Anvisa e a medicação chega. O que é que eu tenho visto? Eu comecei com uso tópico. O Rolon para dores, o creme, eu usei, é a minha experiência. Comecei a usar para os joelhos, comecei a usar de forma, minha gente, vou usar profilaticamente. Eu não vou usar quando tiver aquela dorzinha. Eu hoje tenho longo, meu dia, hoje é meu dia de longo. Hoje eu tenho meu longo, então já vou colocar nos meus joelhos. Ai, dormi mal, o travesseiro alto, dor no pescoço. Passo o Rolon. É inacreditável como este Rolon. Por isso que ele é o campeão de vendas, ele com a Jujuba, eu chamo de Jujuba, que é para ajudar o sono, são os campeões de vendas, porque realmente é o que todo mundo tem. Ou é uma dor muscular, principalmente o atleta. Estamos falando aqui mais do que me Dos toca, atletas. né? Que é a parte do atletismo, da parte do esporte. E o pescoço, às vezes você dorme mal, é uma dor no pescoço que eu não consigo pedalar clipada direito, não consigo correr direito, coloco o rolão, passou. Então, realmente, o que a gente vê, Kátia, é a experiência, são as evidências, eu chamo de evidência clínica. Eu não sou médica, Sim, parece uma expressão médica, mas não é clínica no sentido de é a experiência das pessoas. O que as pessoas, as evidências no corpo em si, seja com a jujuba, com o óleozinho, que eu chamo das gotinhas, e com o uso tópico do creme, do rolon, é inacreditável que veio para ajudar. Eu não quero nem falar nas outras patologias, que também já tem estudos, né? Que sim, o sim. quão faz bem. Eu não quero falar porque aí parece que você não é médica, como é que você veio falar de autismo? Deus me livre, não estou falando disso. Eu estou falando da parte no esporte, as evidências são inacreditáveis, que traz um sono tranquilizador, um sono sem, chamemos de ressaca, no dia seguinte, você ficar sonolenta, não, é zero, é um sono tranquilo, é um sono reparador, e a dor muscular. Eu tive uma lesão no glúteo médio, é a minha experiência também. Fui inventado fazer uma musculação doida e sozinha. Tive uma lesão no glúteo médio que eu tomei o vidrinho todinho de CBD com CBG, que são vários canabidióis, né? A gente, quando começa a Uhum. estudar, vê que são inúmeros canabidióis que nós produzimos, tal qual um colágeno, até os 40 anos, depois arrefece a produção. Então, é algo que o corpo também produz e que você tem lá os receptáculos. Na hora que você toma. Não, a minha fisioterapeuta disse, Érica, esse tipo de lesão de 2 a 3 meses. Eu fiquei boa em um mês. Tudo bem que cada é outro ponto importante a se destacar. Os canabidióis, os canabinoides, eles são homeopatia, não é alopatia. Então, na hora que é uma homeopatia, cada corpo corresponde de uma maneira, depende do seu peso, da sua altura, dos seus receptáculos. Então, cada corpo responde de uma forma. Agora, o que a gente vê na Serene e colhemos depoimentos genuínos, a Serene tem como premissa, Henrico sempre disse, eu não quero acordo com o médico, eu não quero forçar a barra para depoimento, eu quero a coisa realmente orgânica. Você tomou, você se deu bem, qual foi a sua experiência? Você pode colocar aqui a sua experiência? Posso, então está feito. E com os médicos, igual, é médico já prescritor, porque tem médico que não acredita no canabidiol. Tem médico que não acredita, tem médico que é adepto há 20, 30 anos. Doutor Mário Grieco, que escreveu a Bíblia, que eu adorei, e foi ela que me trouxe luz do fundo da caverna, da escuridão, da ignorância, foi esse livro de doutor Mário Grieco. Ele é prescritor há 45 anos no Brasil. Ele prescreve canabidiol há 45 anos no Brasil. Então, são coisas que a gente está aos poucos descobrindo e a legislação está acompanhando. Acho que cada vez mais a coisa vai ficar mais suave e mais. Porque não tem nada a ver com efeito recreativo, não tem nada a ver com torpor. Então, acho que a coisa vai se estabilizar mais. E você sabe que nessa semana um dia à noite estava conversando com a Lígia a respeito do canabidiol, até porque eu tenho feito algumas reuniões com o pessoal da Serene, tenho estudado um pouco mais todo o material que eles têm me passado e tudo isso, né? E nós estávamos conversando o quanto é importante agora as pessoas começarem a enxergar com outros olhos quando nós falamos sobre canabidiol, né? Porque se você parar para pensar, não citando nenhum nome técnico aqui, mas qualquer medicamento que você tome, qualquer medicamento que é vendido em farmácia, seja tarja preta, não seja, você comprar um medicamento e tomar de uma forma sem prescrição, você pode até morrer. Tanto é verdade que nós estávamos na Itália, o César teve uma dor na lombar,
e aí não conseguia sair do lugar. Precisamos chamar um médico dentro do hotel e ele falou assim: eu posso tomar um remédio básico para dor que a gente compra em qualquer farmácia aqui em São Paulo? Ele disse assim: não, aqui a gente não vende. Como não vende? Não, nem que eu receite. Você vai precisar de uma autorização do seu cardiologista do Brasil associado ao meu. É incrível, é incrível. Eu vou no balcão da farmácia lá no Brasil e eu pego no balcão e coloco. Ele falou: não, aqui não, porque você pode ter um problema sério de fígado e uma única dose pode matar. Então Pode veja, matar. né? Uma coisa que a gente toma como bala aqui no Brasil, lá fora não é vista assim. Então, quer É, dizer, todo qualquer medicamento pode causar um efeito prejudicial ou até fatal. Então, exatamente. nós precisamos ter essa consciência porque a gente tem a cultura do alto consumo de medicamentos sem nenhuma orientação. É um tal de trocar receita, eu arrumo para você, me dá ali, eu É, compro é incrível, é tal, incrível. e aí E tá quando tudo chega no bem. canabidiol, E aí todo mundo, nossa, mas espera, né? Será que não é é, perigoso? Gente, é, perigoso é nós utilizarmos qualquer coisa que a gente coloque qualquer. da gente sem nenhuma instrução, sem nenhuma orientação. Eu estava discutindo essa semana doses de cafeína para um treino longo. Por quê? Porque a gente fica 3 horas e meia correndo e vai lá com gel e cafeína. E não é bem assim. Não Você é bem assim, não é bem indicando o assim. quanto você pode consumir sem risco e o quanto começa a te pôr em risco. Eu falei, gente, eu não tinha essa noção. Eu estava usando algo que não é legal, vou reduzir. E E o mudei completamente acúmulo, porque a gente não se toca com tudo. o acúmulo, é taurina com mais cafeína. Gente, 4 géis à base de taurina e cafeína. Só que você já tomou um cafezinho em casa. Exatamente isso. E depois você chega e toma um longo, porque depois tem mais energia para trabalhar. E aí o que vira isso? Então, assim, precisamos começar a quebrar paradigmas, né? Falar sobre tudo que tem que ser falado com responsabilidade. Olhar para o nosso corpo, para a nossa saúde e entender que tudo pode estar ao dispor para contribuir ou para Para prejudicar. prejudicar. Depende como eu me relaciono com isso, né? Então, assim, a forma de se relacionar com isso.